Rodada de perguntas abertas. Vou fazer o mesmo sistema. Tô anotando, tô tentando memorizar. Começamos por aqui. Obrigado. Muchas gracias. Primero, mi reconocimiento a los dos disertadores y a los anteriores, a Félix y al profesor Schlaffer. Y hay una cosa que todos lo dijeron y que realmente me parece un punto importante, que es reconocer la diversidad, hacer un diagnóstico correcto de la diversidad que hay en algunos temas. Y reconociendo esa diversidad, ver cómo en vez de adaptarnos, sumarnos en esa diversidad. Porque a veces las diversidades no es que sean opuestas, son diversas simplemente. Entonces, si podemos buscar que esas diversidades se sumen, creo que tendríamos una sinergia, una ganancia de sinergia ahí importante. Y en esto es una de las cosas que dijeron aquí, tenemos que aprender a lidiar con esas diversidades. La velocidad, el timing a que las cosas están pasando es muy rápido. En el negocio nosotros lo vemos, los empresarios, los productos que vendíamos ayer ya no se venden más mañana. Entonces tenemos que estar pensando no en lo que el mercado pide hoy, sino en lo que el mercado pide cuando terminemos el producto. Y en eso un poco tenemos que jugar juntos. O sea, de ver qué es lo que podemos ir juntos, en qué podemos ir juntos para ofrecerle a terceros. Porque hay un punto fundamental. Para reconocer esa diversidad, tenemos que generar confianza al inversor extranjero, que es lo que precisamos para capitalizar inversiones. Porque sin inversiones no tendremos más empleo y lo que podemos llevar en conjunto. Le agradezco otra vez y me gustaría que considerasen un pouco este tema. Muito bem, temos aqui ainda nesta banda aqui, vamos lá, Eduardo Velho, depois a senhora ali atrás. Eduardo, rapidão, Eduardo. Vou deixar para ela primeiro. Vai primeiro que você já está com o microfone. Voltando à questão da integração, eu concordo, tem que haver uma construção contínua. Na ótica da gestão, quando a gente vê os fundos, em 2014, eu tive uma boa experiência sobre essa questão da incerteza política. A Invex Global, o grupo que eu trabalho, queria fazer um fundo de investimento private equity no Brasil e retardou por questão da incerteza política. Hoje o governo Macri é um governo realmente mais focado com austeridade, com uma nova equipe econômica, com credibilidade. O Brasil também está com uma nova mudança importante na política econômica. Agora, há sempre aquela incerteza de um governo populista, de haver uma reversão na frente. Quando você pensa em termos operacionais, uma integração depende muito mais hoje de investimento privado do que público, de grandes fundos. Como é que você vê a possibilidade, como é que está a Argentina, como ela não tem todas as reformas todas que o Brasil já adotou, inclusive na época do FHC, que eu integrei essa parte dessa equipe, e também essa diferença que tem também na questão política, da percepção política, do risco político, uma mudança populista na Argentina ou no Brasil. Como é que você vê essa questão da velocidade da integração e haver uma mudança disso? Quer dizer, eu acho que esse é o grande ponto que eu vejo da velocidade e o risco de uma reversão disso. Mas eu concordo que temos que partir para isso. E o caminho agora está sendo trilhado. Obrigado. Ali atrás. Já vou transitar aqui para você e para você. Como vê a responsabilidade mútua com relação à tríplice fronteira? Obrigado. Aqui no meio. E depois uma última pergunta ali na mão. Fernando Moraes, da Folha. Queria só fazer uma pergunta com relação a... Ambos abordaram muito en passant a questão da Venezuela, que é a maior crise do continente nas últimas décadas, possivelmente, e que está se... Temos 20 e poucos mortos nos últimos dias. Como que Brasil e Argentina podem agir na prática conjuntamente e quais são os limites dessas ações? Eu me esqueci, tinha uma pessoa mais aqui. Então, rapidão aqui, depois tem uma moça lá no fundo e a gente encerra a rodada. A pergunta sobre Venezuela. Que as coisas estão deteriorando cada dia mais. E que tipo de abordaje pueden adoptar Brasil e Argentina?
favor. Ok. O Sr. Freire tocou sobre a questão das licenças, mas eu queria colocar aqui uma outra questão é muito importante para o tema do Mercosul, que também é a questão do sistema de pagamentos para trocas mais rápidas entre Brasil e Argentina. E eu acompanho bastante a questão sobre as reservas argentinas e como eles estavam em renegociação. Creio que é um dos temas prioritários dessa agenda e gostaria de saber um pouco a opinião dele a esse respeito. Tem uma última pergunta aqui na minha ponta. Ministro, secretario. Los señores hablaron mucho de la integración entre los dos países, pero en la realidad también vemos que los dos países tienen economías muy cerradas. Cuando comparamos... ¿Da para entender o falamos en portuñol? No, pues. Cuando hablamos de la sumatoria de las importaciones y exportaciones de los países comparado con el producto de cada uno de los países, notamos que existe una muy fuerte oportunidad de crecer. Entonces, yo soy de la Cámara de Comercio Argentina Brasilera aquí en San Pablo. ¿Qué mensaje los señores le tendrían que transmitir a los empresarios que están acostumbrados con fuertes mercados domésticos a mejor estar preparados para que esta integración que los señores desean y que todos deseamos, y que los señores están trabajando fuertemente para eso, en la realidad del mundo privado, esas compañías se preparen para esa integración, pensando que tenemos fuertes mercados domésticos en los cuales las compañías se enfocaron? ¿Dio para entender? Sí, claro. Hussein. São aqui respostas e fechando a conversa. Tá bom. Bom, primeiro eu parabenizo o Rogério, que fez uma exposição muito boa, superando, acho que de todos nós. A vantagem de falar por último sempre é melhor, porque você consegue mapear a estratégia de cada um e depois você formula um processo contra-argumentativo mais eficiente. Enfim. Primeiro, eu queria começar a responder a questão da tríplice fronteira. Quando eu fiz a menção a estimular de uma forma mais intensa e efetiva a cooperação jurídica internacional, uma faceta desse processo com uma preocupação efetiva quanto à questão da tríplice fronteira, cujo qual se amplia, digamos assim, o poder do crime organizado transnacional. Então, sem um trabalho sinérgico e efetivo de combate ao crime organizado, seja a lavagem de dinheiro, seja a focos de terrorismo, seja qualquer outro ponto que ameaça a segurança dos dois países, ele passa intensamente pelos canais dessa cooperação jurídica internacional entre os dois países. Recentemente, o governo brasileiro realizou um seminário focado sobre a temática da fronteira. E, sem dúvida alguma, essa questão da tríplice fronteira também foi objeto de discussão em como melhorar a cooperação entre os países que compõem a tríplice fronteira, Brasil, Argentina e Paraguai, e que mecanismos adotar para salvaguardar de forma pacífica essa região. No que se refere à temática da Venezuela, Fernando, agir na prática, acho que os dois países estão agindo já na prática. Não estão no campo retórico, basta acompanhar o que aconteceu no processo do Mercosul, né? Então, isso é agir na prática. Segundo, faço das minhas palavras, as palavras ditas pelo presidente Temer, que recentemente mencionou que a solução da crise venezuelana da perspectiva política passa por um processo de um novo quadro de legitimidade eleitoral, né? Então, mas a preocupação do Brasil está concentrada principalmente quanto ao povo venezuelano. E isso nós, como governo, estamos preocupados. Nós já temos milhares de venezuelanos que estão baseados e migrando na nossa fronteira norte, em que o governo tem essa preocupação de prover assistência. E boa parte
digamos, não sei se eu posso chamar de refúgio, mas em certo sentido é por falta de alimento, é por falta de medicamento e até ainda em algumas circunstâncias de perseguição política. Então, na prática, eu creio que o governo brasileiro está fazendo a sua parte, tem manifestado reiteradamente a sua preocupação, assim como o governo argentino. E a solução dessa crise, na minha visão, não vai ocorrer à margem do Brasil e da Argentina. Quer dizer, até pensando um pouco mais à frente no processo de reconstrução do tecido social venezuelano, né, que é fundamental. Esse é o principal foco que eu desejo. Nós não desejamos, a despeito de qualquer assimetria que possa haver no campo político, a fragmentação do tecido social venezuelano. Tá? Quanto à questão dos investimentos, que é uma coisa que foi realçada, eu acho que todo e qualquer processo de ampliação dos investimentos depende de dois fatores: a seriedade em que você faz no processo de austeridade fiscal e a segurança jurídica que você ofere. E eu creio que nesses dois quesitos, Brasil e Argentina têm cumprido com o seu papel. Quanto à pergunta que nos foi dirigida a respeito Brasil e Argentina, pelo que eu entendi, são economias fechadas, que resposta dariam ao setor produtivo nacional, ao setor privado? Bom, eu acho que, falo pelo Brasil, eu acho que estamos num processo fundamental de reformas e um processo fundamental de repensar o papel do Estado na dinâmica econômica, razão pela qual o governo Temer tem feito um intenso trabalho, um intenso esforço de reavaliar quais são os caminhos que devemos adotar em termos de uma certa flexibilização ou de uma, digamos, uma abertura. Vide o processo dos leilões dos portos, aeroportos e por aí vai. Pessoalmente, não falo na condição de agente do Estado, mas falo da perspectiva pessoal, acadêmica, eu acho que nós devemos pensar como o Brasil, no médio prazo, talvez, amadurecer a ideia de que nós precisamos refletir sobre a necessidade de uma nova abertura econômico-comercial. Isso é fundamental. E sem refletir sobre isso de uma forma séria e responsável, creio que nós estaríamos obliterando o nosso processo produtivo e nossa capacidade competitiva. Né? E eu creio que o setor privado tem um papel central e decisório nesse processo. Essa seria a minha resposta. Obrigado. Muito obrigado. Senhor ministro, para suas palavras finais. Bueno, ya no tengo tan identificadas las preguntas, pero los conceptos, ¿no? Se habló de la importancia de reconocer la diversidad, y yo abono totalmente ese concepto. Yo creo que la política, además, es el arte de manejar la diversidad, no de imponer la armonización o la homogeneidad. El arte de la política es el manejo de las cosas distintas. Y yo creo que vamos a tener éxito como países y como Mercosur si sabemos manejar precisamente esa diversidad. También se habló de un tema que se planteó en las charlas también, ¿no? El tema de la velocidad y del timing. Evidentemente acá hay muchos ejemplos de que venimos corriendo de atrás, por lo menos en términos de la política y la administración de los países del Mercosur. Y coincido que la velocidad de los cambios, que tiene un crecimiento exponencial y va a seguir teniéndolo cada vez más, exige modificar el abordaje de estos temas y pasar a anticipar lo que va a ocurrir. No hay otra forma. Si no anticipamos lo que va a ocurrir, siempre vamos a seguir corriendo de atrás y perdiendo oportunidades de generar riqueza y generar mejores condiciones de vida para nuestros habitantes. Y también, por supuesto, coincido en que la clave de todo esto pasa por la confianza, ¿no? Yo creo que
lo que está pasando en la Argentina, tiene que ver sobre todo con haber recuperado la confianza, ¿no? La confianza primero de los argentinos en nuestras propias posibilidades. Habíamos perdido esa confianza, subestimábamos nuestro potencial. La confianza también de los ciudadanos en quienes gobiernan es fundamental. Si los ciudadanos no confían en quienes gobiernan, es muy difícil que las políticas públicas tengan éxito. Y también, por supuesto, la confianza del resto del mundo en la Argentina, sobre todo también de Brasil, que es nuestro principal socio comercial. Sí, todavía estamos en un proceso embrionario de ese cambio, ¿no? No me acuerdo quién preguntó o quién hizo alusión al problema de la incertidumbre política y la posibilidad de reversión de este proceso de reformas iniciado. Mudanza populista, ¿no? Se dice acá. Bueno, es el gran desafío, ¿no? Terminar con el populismo o las políticas populistas en la región que nos han hecho tanto daño. Y yo creo que la única forma de tener éxito en esta pelea contra el populismo es hacer las cosas bien y que se note, además, que hacemos las cosas bien. Y que lo note la gente. Y eso exige, por lo menos en el caso argentino, algo que es una característica de nuestro gobierno, que es el gradualismo en la aplicación de los procesos de reforma y de las políticas. El gradualismo en la Argentina no es una opción. No es que el presidente puso sobre la mesa distintas alternativas y eligió el gradualismo. El gradualismo en la Argentina es una imposición de la realidad. La imposición de una realidad tremendamente complicada desde el punto de vista social. 1/3 de los argentinos vive en la pobreza. Una imposición de la historia, sobre todo de la historia reciente de la Argentina, y una imposición en términos más particulares de la sustentabilidad política de nuestro gobierno. Nuestro gobierno es quizá el que tiene menos fuerza política en el último siglo en la Argentina. Hay que retrotraerse a 1916 para encontrar un gobierno en la Argentina con una minoría tan marcada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y con tan pocos gobernadores de nuestro propio espacio político. Tenemos 1/3 de los diputados, 1/5 de los senadores y solamente 5 gobernadores sobre 24 de nuestro espacio político. Eso también, de alguna manera, marca a las claras la necesidad que impone la realidad de aplicar políticas graduales. Y esto además tiene una ventaja. Este gradualismo, además, a mi juicio por lo menos, tiene una ventaja, ¿no? Habida cuenta de otros procesos de reformas que tuvimos en ambos países, ¿no? Y por lo menos hablando del nuestro, que fracasaron. Fueron reformas en general con mucha mayor velocidad o impuestas con mucha mayor velocidad, pero sin buscar que sean reformas afincadas desde la política, que tengan soporte de la política y de la sociedad. Y en consecuencia, la gran mayoría, sino todas esas reformas, se revirtieron y terminamos quizá en un momento, en una situación peor que la inicial. Por eso creo que el desafío de las reformas, tanto de la Argentina como de la región, de este nuevo proceso de reformas que uno visualiza en nuestros países, tiene que ver con entender que es quizá más importante que esas reformas sean sostenibles en el tiempo que la velocidad con la que podamos alcanzar esas reformas. Y este es un concepto muy importante, ¿no? Y cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de mandatos políticos, pero también mandatos sociales, ¿no? Que sea hasta también una cuestión cultural que acompañe ese proceso de reformas, y esa es por lo menos la forma que tenemos en la Argentina de encarar este desafío en el presente. Bueno, del tema de la triple frontera se refirió Hussein con mucha claridad. Esto tiene que ver también con uno de los
puntos que pusimos en la agenda, la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, y la necesidad también de tener una política conjunta referida al desarrollo de los pueblos de frontera, ¿no? Nosotros tenemos que tener una política específica para desarrollar los pueblos de frontera, que tiene que ser necesariamente una política binacional, o en el caso de la triple frontera, de 3 países. El tema Venezuela también, no me estoy excediendo mucho. No. El tema Venezuela también se planteó acá. Yo hablo por la Argentina, claramente llegamos tarde, ¿no? Y en el caso nuestro es obvio por qué llegamos tarde, porque no solo miramos para otro lado durante el proceso, sino que lo acompañamos y lo que es peor, lo imitamos. Y probablemente hoy la Argentina sería Venezuela si la sociedad en la Argentina no hubiera decidido un cambio 1 año y medio atrás. Y yo quiero valorar, porque me parece un activo para la región muy importante, el hecho de que Argentina y Brasil tengan este compromiso indiscutible, irrenunciable con los valores democráticos en toda la región. Hay una pregunta sobre los pagamentos, las transferencias, el sistema de pagos. Venimos atrasados también en eso. Algo se avanzó lentamente en estos últimos 20 años, por lo menos de lo que recuerdo yo cuando estaba en la administración pública, pero ha sido tal el avance tecnológico en términos de las posibilidades que se abren para facilitar las transferencias de dinero y los pagos del comercio exterior, que estamos todavía obviamente atrasados y que tenemos mucho para avanzar en este terreno. Sobre el tema de las economías cerradas es así, ¿no? La Argentina es uno de los países más cerrados del mundo. La región en general es bastante cerrada en términos de lo que significa el comercio en relación al producto, ¿no? Y por supuesto uno de los desafíos que tenemos en la región es la posibilidad de integrarnos comercialmente de otra manera con el resto del mundo. Tiene que ser necesariamente un proceso gradual también acá, ¿no? Y tiene que ser un proceso en el cual preparemos a nuestras empresas para ese escenario futuro. Si no, estaríamos cometiendo los mismos errores que se cometieron en otras épocas. Pero por supuesto que tiene que ser un norte, lo decía Hussein también, tiene que ser el norte, digamos, avanzar en un proceso de mayor integración comercial, aún a pesar de que hoy el mundo pareciera girar para otro lado. Pero yo estoy convencido que eso es coyuntural. Yo estoy convencido que eso va a pasar y que quizás si nosotros trabajamos desde ahora, gradualmente, cuidando sobre todo a los sectores menos competitivos o con menor capacidad de integrarse con el mundo, vamos a tener una oportunidad en el futuro cuando nuevamente se den cuenta que cerrarse, que la desconfianza no es el camino para la prosperidad de nuestros pueblos. Gracias. Bom, palavras finais, procurarei ser breve. Acho que não vou procurar aqui fazer um resumo do que foi dito, porque isso seria uma tarefa inglória, mas queria destacar um elemento, uma dimensão do processo de integração, de forças mais profundas de longo prazo na integração, que passam por questões objetivas de tarifas, de normas fitossanitárias, mas passa também pela capacidade recíproca de compreensão da realidade do outro, da realidade de cada um dos países e do diálogo entre diversos níveis da sociedade dos dois países. A Argentina passa por um processo político de suma importância, que pode representar uma quebra com um padrão histórico na Argentina que teve vigência desde os anos 45. É o primeiro governo não peronista que chegará provavelmente à sua conclusão sem nenhuma ruptura ou solavanco. É o
primeiro governo argentino que adota uma metodologia, digamos que é uma metodologia brasileira, que é governar através de coalizões. Né? Isto implica uma nova experiência do lado argentino, que é uma experiência que nós temos aqui e que entrou em crise na vida brasileira. Mas é um erro nós no Brasil acharmos que nós poderemos governar o país bem governado sem coalizões. Serão coalizões montadas sob outras bases, mas este é o nosso modelo. Acho que este é o modelo argentino, a Argentina chega a este modelo, nós vivemos essa crise do governo de coalizões, mas nós voltaremos a ela, né? E o exemplo que a gente tem do caminho que não deve ser seguido é o exemplo venezuelano. Né? E eu acho que isso aproxima também a experiência argentina e a experiência brasileira, não apenas do ponto de vista de políticas governamentais, mas de um aprendizado político-social dos riscos que acarretam regimes políticos e aventuras como a aventura que se fez na Venezuela, cujas consequências, não nos enganemos, levarão décadas para serem sanadas. Desatou-se um grau de violência interno na Venezuela que não será possível de encapsular rapidamente. Isso terá uma repercussão por um longo período. Felizmente, acho que Brasil e Argentina sabem que este é o cenário do qual nós devemos nos afastar a todo custo. E acho que nós caminharemos nesta direção, na direção não deste cenário, na direção de construção de soluções internas, democráticas, pactadas, e que esta experiência em cada um dos âmbitos domésticos fortalecerá a nossa capacidade dos dois países de atuarmos em conjunto, administrarmos a nossa diferença num mundo que é inóspito, né? Num mundo que nos recomenda trabalhar as nossas diferenças na direção da convergência possível. Já falei demais, apenas queria novamente agradecer o cônsul Luiz Castilho, o embaixador Magarinhos, e dizer que nós já temos um segundo evento programado para o segundo semestre, no qual nós vamos mergulhar na experiência argentina doméstica política, tendo em vista que em outubro haverá uma eleição decisiva na Argentina, e isto não é um problema só da Argentina, é um problema também do Brasil. Muito obrigado.